Olá, alunos do quarto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na aula de ciências nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior. Na aula anterior a gente compreendeu, revisou o que era cadeias alimentares, os seus componentes e começamos a construir cadeias, tá certo? A partir de elementos que nós conhecemos. Então nós vamos continuar com esse mesmo assunto, construção de cadeias alimentares. Então, vamos lá logo separar o material que nós vamos utilizar na aula de hoje. A aula de hoje vai ser apenas de atividade. Então, quem tem atividade impressa relacionado a esse assunto, construção de cadeias alimentares, já pega logo, pega o caderno, pega a atividade impressa que tem aí e vamos fazer a correção delas. Quem não tiver essa atividade impressa, o que é que vai fazer? Pega o celular da mãe, do pai ou do irmão, de quem tiver em casa, pede o celular para tirar a foto das atividades. Aí depois da aula, quando você tiver um tempinho, você pode estar copiando essa atividade no caderno e respondendo, tá certo? Então, quem tem atividade, já pega logo. Quem não tem, pega caderno, lápis e borracha para acompanhar a correção e a construção dessas cadeias. Certinho? Ótimo. Então, vamos ver a habilidade. Professores, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a mesma da aula passada, a habilidade 15, que diz o seguinte: construir modelos de cadeias alimentares com base nos seres vivos do entorno da escola, por meio de diferentes registros, certinho? Então, o intuito da aula de hoje é mesmo construção de cadeias, tá certo? Montar uma cadeia a partir de alguns exemplos. Então, vamos lá. A gente já viu a estrutura, vamos só relembrar para a aula de hoje a estrutura de uma cadeia alimentar. Toda cadeia alimentar é formada por produtor, consumidores e decompositores. Algumas cadeias alimentares não traz os decompositores, mas a gente subentende que eles têm na cadeia, eles existem na cadeia porque são elementos estruturantes da cadeia. Sem eles não tem como ter uma cadeia alimentar, tá bom? Então, toda cadeia inicia por um organismo produtor, que geralmente no ambiente terrestre é uma planta, é um vegetal, e no ambiente aquático são as algas marinhas ou aquáticas. Então, toda cadeia inicia com um produtor. O produtor serve de alimento para um consumidor. E esse consumidor que se alimenta da planta ou da água marinha, aquática, sempre é um consumidor do tipo herbívoro. Vocês lembram que são consumidores herbívoros? São aqueles animais que se alimentam de partes de vegetais. Então, consumidor do tipo herbívoro é aquele que consome plantas ou partes da planta. Certinho? E depois do consumidor do tipo herbívoro, nós vamos ter consumidores do tipo carnívoro. Os consumidores carnívoros são aqueles animais que se alimentam de outros animais. No caso aqui, ó, nós temos o gafanhoto como consumidor herbívoro e ele serve de alimento para o sapo, que vai ser um consumidor do tipo carnívoro. E aí, depois do consumidor herbívoro, todos os demais que vêm depois dele serão consumidores carnívoros. Compreendido? Então, essa é a estrutura principal de uma cadeia alimentar. E toda cadeia alimentar, ela é fechada, ela se encerra com os decompositores. Os decompositores são agentes microscópicos, são seres microscópicos, ou seja, são seres minúsculos, como fungos e bactérias, que têm a função muito importante dentro da cadeia alimentar, que é degradar, digerir toda a matéria morta, a matéria orgânica. O que é isso, professora? Matéria orgânica morta? É o que, gente? São restos de plantas, folhas, galhos, raízes, frutos e restos de animais. Então, quando o animal morre,
uma parte do animal é retirada dele. Então, isso é matéria orgânica morta. E essa matéria orgânica, ela tem que ser decomposta, ela tem que ser fragmentada em pedacinhos bem pequenininhos para o solo, o chão, absorver esses compostos. E quem é que faz isso? Os agentes decompositores, os fungos e as bactérias. Geralmente, quando a gente está andando num parque, numa floresta, a gente sempre vê uma árvore caída. Essa árvore caída é um organismo morto. E geralmente essa árvore está coberta por fungos, ela está se decompondo. E é isso que a gente vê na cadeia alimentar. Os decompositores, eles vão estar agindo na decomposição, como o próprio nome já fala, desses organismos mortos. Então, tanto o consumidor carnívoro, como o consumidor herbívoro, como o produtor, eles irão servir de alimento para os decompositores. Por isso que os decompositores são tão importantes para a natureza, porque eles vão fazer o que? A limpeza do ambiente. Sem os decompositores, restos de plantas e animais mortos iriam ficar na natureza. Eles não iriam sumir com o tempo. E isso não seria bom, porque iria ter um acúmulo desse material na natureza. Certinho? Então, aqui são os componentes principais. A organização, a estrutura de uma cadeia alimentar. Isso a gente já estudou nas aulas passadas. Então, como a gente já sabe o assunto, já sabe os componentes, já sabe diferenciar esses componentes, a gente vai o quê? Construir cadeias com a atividade impressa que eu mandei aí para vocês. Então, quem tiver essa atividade impressa de questões relacionadas à construção de cadeias alimentares, já deixa aí do ladinho, né, para a gente responder agora, fazer a correção. Quem não tem, vai fazer o quê? Tirar uma foto da pergunta para copiar e responder depois. Combinado? Então vamos lá, praticar a construção de cadeias alimentares. A primeira questão diz o seguinte, ó. Leia o texto com atenção, depois responda ao que se pede. Alice, ao observar o jardim, notou a presença de várias formigas carregando pedacinhos de folhas de acerola para dentro do formigueiro. Ela viu também que próximo ao formigueiro havia uma lagartixa se alimentando de algumas formigas. No final do dia, viu um pássaro levando no bico a lagartixa. Dias depois, encontrou um pássaro morto em estado de decomposição. Então, percebam que esse trecho aí desse texto traz o quê? A interação entre vários seres vivos na natureza, nesse jardim aí. Então, a leitura é relacionada a isso. Vamos ver o que a questão pede. A letra A da primeira questão pede o seguinte, ó. O texto mostra exemplos de relações alimentares. Sublinhe os seres vivos que participam dessas relações. Então, durante o texto, ele menciona vários seres vivos que estão tendo relações alimentares. Então, a gente vai identificar e vai passar uma linha embaixo, tá bom? Então, o primeiro que nós temos, vamos reler aqui o texto. Alice observou no jardim a presença de várias formigas. Então, esse é um dos primeiros seres que aparecem, né? E essas formigas estão o quê? Ó, carregando pedacinhos de folhas. Então, essa é uma das primeiras relações alimentares que nós temos aqui no texto. Então, vamos marcar ela. Então, os primeiros seres, formigas. Depois, nós vamos ter o quê? Ó, folhas de acerola. É um outro ser vivo, né? Nós vimos que as plantas também são seres vivos. Então, nós temos as formigas se relacionando com as folhas de acerola. É uma relação alimentar. As formigas estão carregando pedacinhos de folha para servir de alimento, né? Então, é uma relação alimentar. A Alice viu também que próximo ao formigueiro havia uma lagartixa se alimentando de diversas formigas. Então, o próximo ser que nós vamos identificar aqui, ó, é a lagartixa. Compreendido? No final do dia, um pássaro levando no bico a lagartixa.
Então, o próximo ser que está se relacionando de forma alimentar aí é o pássaro. Dias depois, encontrou o pássaro em estado de decomposição. Se o pássaro está em estado de decomposição, eu estou tendo o quê? Uma relação alimentar. Porque os seres microscópicos, que eu falei que são seres minúsculos, que a gente não consegue enxergar às vezes ao olho nu, eles vão estar interagindo na decomposição dos seres mortos. Então, a outra relação alimentar que nós temos é decomposição. Então, são essas as palavras que nós vamos sublinhar, grifar na alternativa 2. Compreendido? Vou dar um minutinho para vocês marcarem, conferirem se acertaram todas e quem não tem atividade, tirar uma foto. Prontinho, deu tempo de conferir se acertou todas as palavras que precisam ser sublinhadas. Ótimo. Então vamos para a letra B dessa mesma questão, que diz o seguinte, ó. A partir das informações presentes no texto, construa uma cadeia alimentar utilizando os seres indicados na alternativa anterior. Então nós vamos organizar os seres que nós identificamos na letra A para construir uma cadeia. Ah, professora, eu vou ter que desenhar? Não precisa. A gente pode construir uma cadeia alimentar somente com os nomes dos seres vivos, do jeito que está aparecendo aqui no texto. Então, vamos lá. O primeiro ser vivo que vai compor, que vai formar essa cadeia, vai ser quem? A formiga, as folhas da acerola, a lagartixa, o pássaro ou os agentes decompositores? A gente viu que a cadeia alimentar, sempre se inicia pelo ser produtor. Quem é o ser produtor que eu tenho aí desses elementos, desses seres vivos? Quem é o produtor? O que é que vocês acham? São os animais, os decompositores ou a planta? A planta, né? Nós vimos que produtor terrestre, plantas, vegetais. Produtor aquático são as algas, geralmente. Então, vamos lá. Então, o primeiro ser que nós vamos colocar, a aceroleira, que é o pé de acerola, que as formigas vão se alimentar das folhas dessa planta. Então, o primeiro ser que compõe nossa cadeia alimentar, pé de acerola. O pé de acerola vai servir de alimento para quem? Para as formigas. Então, o segundo ser que forma nossa cadeia alimentar, formiga. A formiga serve de alimento para quem? Para a lagartixa. Ele fala, ó, próximo ao formigueiro haviam lagartixas se alimentando de algumas formigas. Então, a formiga serve de alimento para a lagartixa. A lagartixa serve de alimento para quem nessa cadeia alimentar? Para o pássaro. Ela fala, ó, viu um pássaro levando no bico a lagartixa. E por último, nós temos o quê? Os seres decompositores. É uma sequência. A professora, a senhora não disse que os decompositores vão estar interagindo com todos os seres? Sim, mas na cadeia em questão aqui, que fala no texto, ele fala que o pássaro estava em decomposição. Então, a gente bota que o pássaro vai servir de alimento para os seres decompositores. Então, aqui nós construímos a cadeia alimentar de acordo com o texto, certinho? Então, é essa a sequência correta dos seres para a formação dessa cadeia alimentar. Também vou dar um minutinho para vocês copiarem e registrarem com uma foto essa questão.
copiou, conferiu se acertou? Ótimo, vamos para a próxima. A letra C diz o seguinte, ó, com relação à cadeia alimentar que construiu uma alternativa anterior, ligue cada componente à sua respectiva categoria. Temos aqui a cadeia que nós construímos, né, na letra B, e temos as categorias: consumidor herbívoro, produtor, decompositor e consumidor carnívoro. A aceroleira é o que, gente? É consumidor, produtor, decompositor? A gente viu que toda a cadeia inicia-se com um produtor. Então, o pé de acerola nós vamos ligar para produtor, certinho? Compreendido? Ótimo. O produtor serve de alimento para a formiga. Então, a formiga vai ser consumidor. De que tipo, gente? Herbívoro ou carnívoro? Herbívoro, muito bem. Então, vamos ligar a formiga à palavra consumidor herbívoro, porque ela se alimenta de produtor. Então, ela é do tipo herbívora. Aí, nós vamos ter a lagartixa, que vai ser consumidor também. Mas consumidor do tipo o quê? Herbívoro ou carnívoro? Carnívoro, porque ela está se alimentando, ó, de outro animal. Então, a lagartixa é consumidor carnívoro. O próximo ser da nossa cadeia é o pássaro. O pássaro, você acha que é o quê? Consumidor, né? Porque ela está se alimentando de outro ser vivo. Mas esse outro ser vivo é um animal. Então, é o quê? Também consumidor carnívoro. E os decompositores são agentes decompositor. Então, os decompositores vamos ligar ao decompositor, que são os agentes que vão degradar a matéria orgânica morta. Certinho? Então, a letra C, a resposta é essa. Vamos relacionar os seres às suas respectivas categorias. Também vou dar 30 segundinhos para vocês conferirem aí e registrarem através de uma foto. Tirou a fotinha, tudo certinho. Vamos para a próxima questão. A segunda questão pede para a gente observar o ambiente típico do Parque Lagoas do Norte, representado no esquema abaixo, e responder o que se pede. Então, a gente tem essa imagem aí. A letra A pergunta: utilizando os seres vivos da imagem, construam a cadeia alimentar. Então, vamos primeiro identificar. Então, aí está mostrando um ambiente aquático. Então, no ambiente aquático, nós devemos identificar quem é o primeiro ser que vai construir nossa cadeia alimentar, que são as algas aquáticas, tá certo? Então, o primeiro ser que constrói nossa cadeia são as algas. Essas algas vão servir de alimento para quem? Para o caramujo. Esse caramujo vai servir de alimento para o peixe menor. Esse peixe menor serve de alimento para o peixe maior. E o peixe maior serve de alimento para quem? Ó, para a garça que está olhando ali. Então, aí a gente já construiu nossa cadeia. Vamos ver aqui, ó. Para construir a cadeia alimentar, alga, setinha apontando para o caramujo, para dizer que a alga serve de alimento para o caramujo. O caramujo vai servir de alimento para o peixe menor. O peixe menor serve de alimento para quem? Para o peixe maior. E o peixe maior serve de alimento para quem? Para a garça. Então, aí a gente conseguiu construir essa cadeia alimentar só observando essa imagem que mostra os seres vivos e as suas interações, certinho? Então, a letra A, a resposta da construção da cadeia é essa daí. É somente botar os nomes na ordem que as relações alimentares devem acontecer, tá bom? Vou dar 30 segundinhos para vocês registrarem e conferirem se acertar. Certinho? Vamos para a próxima.
Muito simples, é só a gente olhar a imagem, né? A letra B fala: desenhe setas na imagem para mostrar a sequência da cadeia alimentar que construiu na alternativa anterior. Então, na imagem, a gente vai mostrar a relação alimentar. Quem serve de alimento para quem? O primeiro C da nossa cadeia é a alga. A alga serve de alimento para quem? Para o caramujo. Então, a gente vai fazer uma seta apontando dela para o caramujo. Primeira seta, tá aqui, ó. Quase não dá para ver, mas tá aqui. A setinha da alga para o caramujo. O caramujo vai servir de alimento para quem? Para o peixe menor. Então, a gente vai fazer uma setinha do caramujo para o peixe menor. Nós vimos que na nossa cadeia, o peixe menor serve de alimento para o peixe maior. Então, a gente faz uma setinha do peixe menor para o peixe maior. E o peixe maior, gente, vai servir de alimento para quem? Para a garça. Então, a gente faz uma setinha do peixe maior mostrando a garça, certinho? Então, é só fazer as setas na ordem das relações alimentares da cadeia alimentar, tá bom? Que a gente acabou de construir. Compreendido? Certinho, não vou dar nem tempo, porque é uma questão tão simples que vocês já devem ter respondido, já devem ter corrigido, tá bom? Letra C dessa questão pede o seguinte, ó: a respeito dessa cadeia alimentar, julguem os itens em verdadeiro ou falso. As algas são seres produtores dessa cadeia alimentar? As algas são os seres produtores? Correto, é o primeiro ser da nossa cadeia alimentar. Então, vamos botar V de verdadeiro. A primeira frase está verdadeira. A segunda frase, o peixe menor é consumidor do tipo herbívoro. Ele está dizendo que o peixe menor é herbívoro, tá certo? O peixe menor se alimenta de quem? Do caramujo. Então, ele não é herbívoro. Ele é o quê? Carnívoro. Então, a segunda frase está falsa. O peixe menor é carnívoro, porque ele come o caramujo. As algas servem de alimento para o peixe maior? As algas servem de alimento para o peixe maior? Não, né, gente? A gente viu que as algas servem de alimento para o caramujo. O peixe maior se alimenta do peixe menor. Então, a terceira frase está falsa. E a última frase, a garça é o terceiro consumidor do tipo carnívoro. Primeiro consumidor é o caramujo, herbívoro. Primeiro consumidor carnívoro é o peixe menor. Segundo consumidor carnívoro é o peixe maior. A garça é o terceiro consumidor carnívoro. Então, está correta. Então, a última frase está verdadeira. Então, a sequência correta: verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Certinho? Conferiu? Tirou a fotinha da atividade? Ótimo! Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, ó. Observe as imagens abaixo. Eu tenho um ser humano, pé de milho, uma galinha e uma lagarta. A letra A pede: monte uma cadeia alimentar em que o ser humano é o consumidor herbívoro. Então, utilizando esses elementos, eu tenho que fazer uma cadeia em que o ser humano é consumidor herbívoro. Se ele é consumidor herbívoro, ele tem que comer o vegetal, o produtor. Quem é o produtor dessa imagem aí? O pé de milho. Então, ele vai ter que se alimentar do milho para ser consumidor herbívoro. Então, a cadeia que eu tenho que construir: milho servindo de alimento para o ser humano. Nessa cadeia alimentar aqui, o ser humano é um consumidor do tipo herbívoro, porque ele está se alimentando do milho, certinho? Então, na letra A da terceira questão, eu boto milho servindo de alimento para o ser humano. Dessa forma, o ser humano vai ser consumidor herbívoro, certinho? Ótimo. A letra B, construa uma cadeia alimentar em que o ser humano é o primeiro consumidor carnívoro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou botar o produtor, vou botar um animal se alimentando do produtor e o ser humano se alimentando desse animal. Como é que eu vou organizar isso? Primeiro, produtor, servindo de alimento para a galinha, que é o consumidor do tipo herbívoro, e a galinha vai servir de alimento para o ser humano, sendo assim o primeiro consumidor
carnívoro. Então, o ser humano aqui está sendo consumidor do tipo carnívoro, tá certo? Porque ele está se alimentando da galinha. Viu como dá para a gente modificar a ordem de acordo com o tipo, se é consumidor herbívoro ou carnívoro? E a letra C, ó, mostra ainda para a gente organizar, utilizando todos os seres vivos abaixo, faça uma cadeia alimentar em que o ser humano é o último consumidor. Então, o que é que a gente vai organizar? Vai botar o produtor, que é o milho, servindo de alimento para a lagarta, que é o primeiro consumidor herbívoro. A lagarta serve de alimento para a galinha, que seria o primeiro consumidor carnívoro, e o ser humano se alimentando da galinha, sendo assim o nosso último consumidor. Então, viu como o ser humano, nós podemos andar, percorrer as diversas pontas da cadeia alimentar, porque nós podemos ser herbívoros, podemos ser carnívoros, primeiro consumidor, podemos ser carnívoros, segundo consumidor e assim por diante. Compreendido? Então, a sequência da letra C seria essa: milho, lagarta, galinha e ser humano. Certinho? Compreendido? Conferido? Ótimo! E a última questão pede, leia o texto abaixo. Amanhecia no parque. Um bem-te-vi com voo rápido pegou com seu bico um gafanhoto que devorava uma folha de laranjeira. O bem-te-vi teve de voar logo depois de engolir o inseto para escapar do bote da jararaca. Outro gafanhoto acabou no papo do sapo, mas nesse caso o sapo não teve a mesma sorte do bem-te-vi e virou comida de jararaca. A letra A pede para a gente construir as duas cadeias alimentares que a gente identifica nesse texto. Então aqui mostra a relação alimentar e a gente consegue construir duas cadeias alimentares diferentes, que são essas: a laranjeira servindo de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o bem-te-vi, que serve de alimento para ninguém, porque aqui ele diz que ele não foi comido pela jararaca. Já a segunda cadeia alimentar que nós temos é a laranjeira, servindo de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo, e o sapo serve de alimento para a jararaca. Então, essas são as duas cadeias alimentares que eu tenho aí nesse texto. Conseguiram identificar isso? Ótimo! A letra B pede para a gente assinalar com o X as afirmativas verdadeiras com relação a esse texto. As duas cadeias possuem a mesma quantidade de produtores e de consumidores? Não, né, gente? A gente vê ó, que a cadeia tem a mesma quantidade de produtor, mas de consumidor não. Então, a gente não vai marcar ela porque ela não está verdadeira. A segunda frase, o sapo e o bem-te-vi ocupa a mesma posição nas duas cadeias? O sapo e o bem-te-vi ocupam a mesma posição? Sim, os dois são consumidores carnívoros do tipo primeiro. Então, vamos marcar um X na segunda frase porque ela está correta. Na primeira cadeia, o gafanhoto é consumidor do tipo herbívoro. Consumidor do tipo herbívoro, ok. Já na segunda cadeia, consumidor do tipo carnívoro? Não, ele continua sendo consumidor herbívoro, está se alimentando do produtor. Então, está falso, não vamos marcar ela. O bem-te-vi e a jararaca são consumidores do tipo carnívoro. O bem-te-vi se alimenta de outro animal carnívoro. A jararaca se alimenta de outro animal carnívoro. Então, está correta. Então, na letra B, vamos marcar a segunda e a quarta frase, porque elas estão corretas, certinho? Ótimo! Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? A construção de cadeias alimentares, dando continuidade à aula anterior. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido e até a próxima. Tchau!